criamos o Brasil Sport Marketing para ser um fórum permanente de debate e discussão sobre o futebol brasileiro. Os nossos patrocinadores, W Torre e Seara, que nos ajudaram a realizar esse evento, todas as entidades que nos apoiaram para a realização desse seminário. Então nós estamos falando de um mercado de 67 bilhões de reais, né, abrangendo o esporte nacional. Há hoje uma Secretaria Nacional do Futebol que tem por obrigação difundir, pensar, defender a cadeia produtiva e propor melhorias no futebol no nosso país. Talvez não seja nem verdade aquilo que muitas vezes se diz, que nós temos que adequar o calendário brasileiro ao calendário europeu. Nem a Europa é unificada do ponto de vista do seu calendário. O clube tem uma responsabilidade corporativa muito importante, então, à medida que as pessoas se comportem, enfim, integradas nessa comunidade, participem dessa comunidade, sejam, vamos dizer assim, agentes da modificação também das ações da comunidade, o clube passa a ser melhor visto, passa a ser, enfim, a ter melhores condições de participação no processo. No Brasil, o clube que mais arrecadou no passado, não é a média, o clube que mais arrecadou, faturou 28 milhões com o bilheteria. Então vejam a distância que a gente tem, portanto, o potencial de crescimento deste item de receita dos clubes. Nós temos que manter e fornecer a conectividade nas arenas. Então, eu acho que nós temos que começar do princípio que a pessoa quer ter a experiência do fã, como diz lá os ingleses, os americanos, fun experience. E o fun experience numa arena é composto por uma coluna vertebral, que é a conectividade. Esse ponto que o João falou é tão importante que no caso da nova arena nós temos hoje já quase 100 mil pessoas nas redes sociais oficiais da nova arena do Palmeiras. Então, muito mais do que jogos aqui, vão acontecer aqui shows para 15 mil pessoas, shows para 60 mil pessoas, convenções de vendas, nós vamos ter aqui uma área de restaurantes. Qual é a realidade do Brasil hoje? Nós temos estádios mais de 50 anos em média. Quando foram construídos, a preocupação era com o tamanho, a capacidade dos estádios. Nossa capacidade aumenta bastante, de 45 mil para 60 mil lugares, e quantidade de bares, banheiros, camarotes também superior. O futebol hoje não exclui ninguém. O futebol tem que avançar, se aprimorar. Um estádio de futebol tem que ser o lugar de todos. Aquele que tem dinheiro e aquele que não tem. Aquele que quer gastar e o que não pode. Eu tenho que entender isso. Que o gestor do esporte, do futebol, do marketing, na administração do clube, na arena, ele faz parte desse novo cenário. Não dá para voltar atrás. Quem não entender isso, fica para trás. São 3 os prêmios que a gente vai entregar aqui hoje. É o prêmio de maior eficiência na gestão do futebol. O outro é o de executivo de marketing. E por último, executivo de futebol, todos referentes ao ano de 2011. A gente tem uma realidade nova no Brasil hoje, a década do esporte acontecendo, e a gente é linha de frente. A exposição é grande, os resultados são expressivos, mas a gente também é muito cobrado. A gente tem 6 funcionários super dedicados que fazem parte, que deveriam estar aqui do meu lado, junto com a gente. Na verdade, eles estão aqui do meu lado. E como um time de futebol, o Edu me ensinou que a gente tem que levar todos que estão com a gente junto onde a gente vai sempre. Que atua no futebol sabe o quanto a gente abre a mão dos domingos, das quartas-feiras, né? Como eu digo, o clube é a única empresa que se trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, de domingo a domingo, e não se tem férias. Né? Mesmo quando os jogadores saem nas férias de verão, nós continuamos trabalhando para poder organizar a temporada.
Os meus consumidores são muito felizes com o nosso marketing, né? Isso é uma particularidade também do futebol. Na verdade, eu não conquisto consumidores adultos de outros clubes, eu conquisto muito pouco, mas eu tenho a fidelidade dos meus milhões de torcedores e a gente tem uma relação muito fraterna, né? Falo também que a gente fez um trabalho de reconstrução de imagem do Vasco de marca com alguns pilares, passando a questão da confiança, da credibilidade, da simpatia, né? O Vasco voltar a ser um clube simpático e principalmente de sucesso. E o sucesso vem com a vitória dentro de campo. Mas como no futebol tem que ter um vencedor, nós vamos então anunciar agora quem ganhou o prêmio de melhor executivo de marketing de futebol de 2011. E os vencedores, Armênio Neto e Jorge Avancini, melhor executivo de 2011. Agora vamos anunciar então os indicados do prêmio Melhor Executivo de Futebol. O primeiro indicado é o Edu Gaspar. O segundo indicado é o Felipe Ximenes. Terceira indicação, ordem alfabética, o Rodrigo Caetano. E por fim o quarto indicado, Thiago Escuro. O vencedor é Rodrigo Caetano. Quando o Pelé terminou a sua carreira, deixou um legado de uma torcida multiplicada, de um prestígio internacional conquistado, mas do ponto de vista de formação de elenco, criou-se uma enorme lacuna e uma eterna esperança de que aparecesse logo um sucessor para Sua Majestade o Rei. O Estatuto de Santos hoje é um modelo, há coisas ainda a arredondar no qualquer trabalho. Então, também com esse conceito de marca que a gente vivenciou bastante na Fórmula 1, a gente nota que hoje no Brasil, cada vez mais os clubes estão partindo para esse caminho em função das grandes marcas que eles representam. Então, a gente começou bem ao contrário do que todo mundo começa. A gente vê iniciativas por aí, começando pelo time profissional. A gente começou com a base em primeiro lugar e com uma casa para receber essa base. Somente com a força do consumidor do lado do esporte, da modalidade, do futebol, do clube, os clubes vão efetivamente conseguir alavancar suas receitas. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com entregar o que é prometido. E eu queria deixar uma bola levantada já para os palestrantes, que é a seguinte: o clube, na minha visão, ele tem que servir o patrocinador, ele tem que ir além da visibilidade. Não dizendo que a visibilidade é insignificante, ao contrário, é a primeira troca. Mais importante do que isso, entretanto, é entender o seguinte: o que o patrocinador quer, acima de tudo, muito mais importante do que contratar, ou a minha capacidade de ser um outdoor da Globo, quando ele põe o nome na minha camisa, é saber que essa marca dele vai ter um tratamento diferenciado. Em primeiro lugar, também foi a primeira empresa brasileira a patrocinar a FIFA, uma Copa do Mundo. Nós tivemos outras empresas, que não são brasileiras, são empresas que estão aqui no Brasil, mas não são empresas brasileiras. Então, foi a primeira empresa brasileira a patrocinar a FIFA.